A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula sobre subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 10 das lições bíblicas adultos, que tem como título A Promessa da Proteção Divina. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Hoje chegamos na lição de número 10, a promessa da proteção divina. O texto áureo encontra-se em Salmos 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Verdade prática. Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios capítulo 6, dos versículos 10 a 17, e o Salmo 91, dos versículos 1 ao versículo de número 8. Então vamos iniciar a nossa lição de número 10. A promessa da proteção divina. Neste ponto aqui, obviamente, nós vamos perceber pela palavra de Deus que a insegurança, o medo, a preocupação, ela tudo surgiu a partir do momento em que o homem peca. Porque quando Deus cria Adão, Deus quando cria Eva, e os dois estão no jardim, antes do pecado eles não tinham esse sentimento de insegurança, de medo, de incerteza, de preocupação, de intranquilidade, porque viviam um ambiente perfeito, onde tudo era para a glória de Deus. Mas a partir do momento que o homem peca, dando ouvido ao tentador, então ele passa a trazer consigo, como nós falamos em lições anteriores, os males que advêm sobre o seu corpo, ou seja, que as doenças físicas, as doenças emocionais, as doenças psicológicas, e tudo isso por causa do pecado. Então o homem, ele teve seu prejuízo, teve consequência o seu ato pecaminoso diante de Deus. E isso é tão patente nas Sagradas Escrituras de que o homem, quando peca, ele perde a sensação de segurança, porque ele não tinha preocupação, ele vivia em um estado, vamos falar assim, perfeito, porque a Bíblia fala que tudo que Deus criou é perfeito, e a Bíblia fala, Deus criou o homem reto, mas ele buscou muitos caminhos, ou seja, procurou outros caminhos diversos daquele que é trilhado pela palavra de Deus. Então, um dos mais terríveis resultados, um dos mais terríveis resultado que atingiu o ser humano foi justamente o problema da insegurança. O pecado, ele trouxe a insegurança, ele trouxe a falta de paz, ele trouxe a intranquilidade. Então, a partir daquele momento, o ser humano agora, ele necessita da, primeiramente, redenção espiritual, da condenação do pecado que estava sobre ele e da proteção divina, que é justamente o tema da nossa lição de hoje. O autor até fala também aqui sobre o primeiro assassinato que aconteceu aqui na Terra, que nós sabemos que foi um irmão assassinando o outro, ou seja, Caim assassina Abel. Então isso aqui vai mostrar justamente que esse primeiro homicídio aqui vai mostrar que as pessoas agora passam a ser influenciadas quando não estão alicerçadas em Deus, estão ali sendo tentadas pelo diabo justamente para fazer atos malignos, atos pecaminosos. E para resolver divergências pessoais ou de grupo, as pessoas sem Deus, elas passaram agora a usar o recurso da força, o recurso da violência. E daí é que surge justamente o medo. Por isso o mundo vive em pânico e medo, com medo de explodir uma guerra mundial, porque é a insegurança que causa isso. E tudo isso advém do pecado, é medo, é receio, insegurança, tanto nos relacionamentos humanos, quanto nos relacionamentos entre nações, entre estados, e as pessoas estão procurando obter meios para a sua proteção, estão procurando meios para a sua família. Não é à toa que pessoas aí muram a sua casa, colocam cerca elétrica, câmeras de segurança, por quê? Porque tem insegurança, tem o medo da adversidade vir e da calamidade bater sobre a sua vida. Então isso é o que nós vamos tratar na lição de hoje, que Deus, ele deu uma promessa para aqueles que servem a ele, que é justamente a promessa da proteção divina. O primeiro tópico tu vai falar sobre a proteção, proteção espiritual contra o inimigo, proteção contra o maior inimigo. Neste ponto aqui, obviamente, a igreja ela tem um inimigo.
E este inimigo, desde que o mundo é mundo, ele está agindo, está atuando para justamente tirar as pessoas do caminho que foi trilhado por Deus para as nossas vidas. Então a igreja que está alicerçada em Cristo, ela está no caminho certo. Entretanto, neste caminho o inimigo vai se antepor, vai se querer sobrepor para impedir o avanço da igreja e para impedir tanto individualmente o progresso espiritual de cada um, como o progresso da igreja como um corpo de Cristo, como o corpo de Cristo que é. Então o adversário ele vai sempre procurar justamente atacar o homem. Porque o homem, a Bíblia nos fala que foi criado à imagem e conforme a semelhança de Deus. E dentro desta contextualização que nós estamos trazendo aqui, o inimigo, o diabo, ele constitui-se inimigo de Deus e, consequentemente, inimigo do ser humano. Então ele vai usar justamente todo tipo de armas espirituais, porque o ataque dele vem nessa esfera. Muitas vezes é uma oferta material, mas que vai refletir na vida espiritual, porque o objetivo dele é justamente esse, fazer com que viemos a desviar-nos do caminho que nos conduz ao céu. E Paulo vai doutrinar justamente sobre essa guerra que nós estamos aqui combatendo, essa guerra espiritual que nós estamos enfrentando. E Paulo fala sobre isso, que ele fala porque nós não temos que lutar, não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, justamente aonde? Nos lugares celestiais. Então, quando Paulo está escrevendo isso aqui, ele escreve justamente o que nós estamos enfrentando, mas ele não nos deixa sem a capacitação para vencermos. Porque Deus, através do Santo Espírito, ele sabe que nós, pelas nossas forças, não temos condições nenhuma de vencer o adversário, mas Deus, ele nos oferece a armadura dele. E a palavra de Deus vai falar que nós devemos tomar essa armadura, ou seja, eu tenho que me predispor, eu tenho que agir, eu tenho que ser ativo, não ficar aguardando, mas tomar, ir em direção, porque ela está disponível, mas eu tenho que me sair da minha comodidade, sair do meu passivismo e buscar a armadura de Deus. Então, isto é o que fala o nosso primeiro subponto aqui. O segundo subponto vai falar sobre os inimigos espirituais em Efésios. Neste ponto aqui é justamente o que está relacionado à nossa leitura bíblica, né, que nós falamos, que está em Efésios capítulo 6, mais especificamente aqui, dos versículos 10 ao versículo de número 12, que vai falar justamente desses inimigos espirituais que Paulo vai citar em Efésios. Então, neste ponto aqui, o que nós temos que entender e compreender é que existe uma lista considerável. E observe que essa lista, ela vai narrar inimigos espirituais. Olha só como coloca aqui, porque quando a igreja é atacada pelo governo, pelos perseguidores da igreja, tudo isso são inimigos espirituais, porque estão influenciados pelo maligno e muitas vezes dominados pelo maligno e outros possuídos do maligno. Então, os inimigos espirituais que são citados em Efésios têm as suas categorias. O primeiro que ele vai citar é justamente os principados. E o que são os principados? São justamente os governos do mal, que são liderados por príncipe das trevas. Então, é a primeira categoria de inimigo espiritual. A segunda são as potestades, que são justamente poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus. Os príncipes das trevas deste século, observe que ele fala, os príncipes, que são justamente os demônios, que lidera outros demônios para combater o avanço da igreja de Jesus na terra. E por fim ele fala das hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então são legiões de demônios preparados justamente para vir destruir a vida espiritual dos crentes e das igrejas no ambiente de adoração a Cristo. E Paulo diz que Deus nos vivificou juntamente com Cristo e ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então tudo isso aqui vai nos mostrar que Satanás e seus demônios eles desenvolvem estratégias justamente para tentar deter o avanço da igreja. Então ele tem essas categorias hierárquicas dentro do seu reino maléfico para destruir o avanço da igreja e para fazer com que nós venhamos a parar na nossa caminhada de fé.
O terceiro subtópico vai falar sobre as armas espirituais do crente. Neste ponto aqui, o autor vai mostrar que para a gente enfrentar as poderosas forças dos inimigos de Deus, dos inimigos da igreja, dos inimigos dos cristãos, nós temos a armadura de Deus. E essa armadura ela tem a sua composição, e são 6 equipamentos espirituais, mas muitos poderosos. Então, em resumo aqui, nós vamos falar justamente sobre esta armadura de Deus. Então, essa armadura de Deus que o apóstolo Paulo fala em Efésios, no capítulo 6, com essas 6 elementos que compõem essa armadura, e justamente o primeiro elemento da armadura é justamente a verdade. Isso está lá no capítulo 6 de Efésios, versículo 14, cingindo os nossos lombos com a verdade. Cingir os lombos é justamente amarrar para que não venha a cair vamos falar na nossa linguagem de hoje, a calça. Não venha a fazer com que eu perca a estabilidade no momento da batalha e venha a achar-se desequipado, porque o cinto, o cingir, vamos falar assim, como o autor fala aqui, né? Cingir os vossos lombos é justamente eu prender, segurar aquilo que eu estou vestindo para que ele não venha a cair. Então o autor aqui está nos mostrando que nós devemos nos cingir com a verdade, ou seja, nós devemos nos assegurar com a verdade. E a Bíblia fala que o inimigo ele é o pai da mentira, porque nele não foi achada a verdade desde que o mundo é mundo. Por quê? Porque ele é mentiroso desde que o mundo foi criado, porque ele é o pai da mentira. Então a primeira arma que o crente tem é a verdade. A segunda arma é a couraça da justiça. E aqui está mostrando justamente a fidelidade, porque o crente fiel, além de só falar a verdade, ele precisa viver de maneira justa, na vontade de Deus. E Davi, quando escreve o Salmo 23, no versículo 3, ele fala: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Então, esse é o segundo elemento da armadura, couraça da justiça. O terceiro elemento é a preparação do evangelho da paz. Nós devemos estar calçados com os pés na preparação do evangelho da paz. Aqui está mostrando justamente a ortogação que Deus nos concedeu de fazer o quê? De pregar a sua palavra. E como eu prego a palavra? Como eu prego esse evangelho da paz? Eu primeiro tenho que saber o que é o evangelho da paz. Então o evangelho da paz é a sagradas escrituras. Então eu tenho que calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Então o crente fiel, ele conhece o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, para que nós possamos vencer os ataques do maligno, como Jesus venceu no monte da tentação. Jesus venceu como? Com a palavra. Jesus sempre falava assim, ó, para longe de mim, em nome de Jesus, porque está escrito. Ou seja, Jesus deu a dica para cada um de nós. Temos que ter a palavra, mas o problema é justamente esse, que as pessoas não querem ler a palavra, não querem meditar nas Sagradas Escrituras e ficam despreparados, mas está disponível a armadura. Deus fala: tomai a armadura de Deus, a armadura está aqui disponível. Se predispõe a buscar a armadura, a se revestir com esses equipamentos, esses 6 equipamentos da armadura espiritual. Então, é o terceiro elemento, os pés calçados na preparação do evangelho da paz. O quarto elemento é o escudo da fé. Observe que nós falamos da couraça da justiça. E a couraça, ela traz justamente isso, que protege os crentes justamente do golpe do maligno próximo, aqueles que estão perto. A couraça serve para ataques que estão muitas vezes perto de nós. Mas o escudo não. O escudo protege justamente dos dardos inflamados do maligno, porque é ataque que vem de longe, vem de fora, de todos os lados. E o escudo, ele dá essa mobilidade para que nós venhamos a estar sempre preparado para podermos resistir e combater os dardos inflamados do maligno. O quinto elemento é o capacete da salvação. Aqui é justamente para mostrar que o inimigo, ele também ataca a nossa mente, ele ataca o nosso coração, vamos falar assim, que está ligado aos nossos anseios, aos nossos desejos. Então a mente protegida com pensamentos, emoções, sentimentos vai fazer com que nós venhamos a resistir
ao inimigo. Então, o capacete da salvação é justamente aquilo que nos traz a convicção da plena salvação que Cristo nos ofereceu. Então, essa convicção que nós temos que ter certeza, a certeza da nossa salvação. E o quinto elemento dessa armadura é justamente a espada do Espírito Santo, que é a única arma aqui que ela serve tanto para defender quanto para atacar. Então, a espada do Espírito Santo, o autor bíblico inspirado por Deus fala, a espada do Espírito Santo é a palavra de Deus, é a arma que Deus nos concedeu para atacar, para ganharmos território. Então, quando eu uso a palavra e sei utilizá-la de forma adequada, ela se torna uma arma poderosa justamente para derrotar as heresias, para derrotar as doutrinas perversas que são usadas pelo diabo para afastar o crente de Deus. Então é preciso, meu irmão, saber utilizar essa arma espiritual que é a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Por isso Paulo fala a Timóteo, olha Timóteo, procura te apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, como obreiro que maneja bem a palavra da verdade, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Então, isso que tem que termos em mente, a palavra de Deus guardada em nosso coração para sabermos utilizar de maneira adequada e eficaz contra as astutas ciladas do inimigo. O ponto 2 da lição, eu vou falar sobre a maravilhosa proteção de Deus. Vai falar sobre a proteção de quem se relaciona com Deus. Aos servos, aos seus servos que estão na sua presença, Deus promete vitória nas suas lutas de vida. O crente em Jesus, ele tem a proteção divina nas suas lutas espirituais. Por quê? Porque a proteção está justamente na vida daqueles que temem a Deus, na vida daqueles que se relacionam com Deus. E aqui o autor vai citar justamente o Salmo 91, que é o que ele traz na nossa leitura bíblica em classe, o Salmo 91, dos versículos 1 ao versículo de número 7, ele vai falar já no primeiro versículo até o 8, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, quem está debaixo da proteção de Deus é aquele que está habitando no esconderijo do Altíssimo, debaixo das asas do Onipotente. Então, isso é o que a Bíblia aqui vai nos mostrar. O ponto 2 desse subponto aqui, o autor vai falar justamente sobre Deus, o nosso refúgio e fortaleza. Aqui ele traz uma citação, mais especificamente, ali do capítulo 46 do livro de Salmos, né, que vai falar que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, que está nos mostrando que é justamente em meio a essas incertezas da vida, em meio às adversidades da vida, Deus, ele é o refúgio e fortaleza para todos aqueles que nele confiam. Então, Deus está disponível e disposto a trazer refúgio para cada um de nós. E o salmista, inspirado por Deus, ele vai falar justamente no Salmo 91, né? Porque Deus é que não vai nos livrar, porque o versículo 2 do Salmo 91, fazendo esse paralelo com o Salmo 46, vai trazer também justamente essa fortaleza de Deus, esse refúgio, né? Direi ao Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus aqui sendo retratado como o nosso refúgio, como a nossa fortaleza. E ele vai nos livrar justamente do laço do passarinheiro. O que é laço do passarinheiro? É uma armadilha, o alçapão, como nós falamos hoje, ou seja, coloca-se ali para enganar, coloca alguns alimentos e os passarinhos vêm e caem naquele laço ali. Então, o laço do passarinheiro, essa figura de linguagem que é usada aqui pelo salmista, justamente para nos remeter que o inimigo ele também usa dessas astutas ciladas, ou seja, ele coloca algo que muitas vezes nos agrada, que é bom para os nossos olhos, que vai trazer ali aquela sensação de satisfação momentânea, mas aquilo ali é um laço, e a Bíblia chama isso de laço do passarinheiro. A Bíblia também mostra que Deus ele é quem nos livra da peste perniciosa. E o que é peste perniciosa? São justamente as doenças, as epidemias, aquilo que vem para fazer com que nós para que nós venhamos a parar. Porque a pessoa que está doente, que está enferma, que está sem condições de saúde, certamente não vai conseguir fazer a obra. Então Deus, ele também oferece, meu irmão, livramento
tanto do laço do passarinheiro quanto da peste perniciosa. O autor encerra esse ponto falando sobre a onipotência de Deus. Neste ponto aqui, ele vai nos mostrar justamente que Deus disse acerca do seu povo, citando aqui Isaías capítulo 59, versículo 9, a parte final, que vindo o inimigo como uma corrente de água, o Espírito do Senhor ele vai avorar a sua bandeira contra o inimigo. Então aqui está nos mostrando justamente o que acontecia em tempos antigos, que quando o império conquistava o outro, ou seja, a bandeira daquele império era avorada, era balançada, era colocada à vista de todos para mostrar que a batalha teve o fim e tem um vitorioso. E aqui Deus está nos mostrando que o Espírito dele, quando o inimigo venha contra nós, ele que vai fazer com que a bandeira seja alvorada. Então é o Espírito de Deus que nos dá vitória, porque Deus ele tem todo o poder. Por isso esse ponto aqui o autor fala é justamente a onipotência de Deus. O terceiro tópico da lição e último vai falar que Deus dá vitória aos seus servos. Neste ponto aqui, o autor vai falar sobre os inimigos serão derrotados. E ao longo dos séculos, o que é que nós vemos? Vemos que os inimigos eles sempre se levantam para tentar impedir justamente os planos divinos se concretizar. Foi assim com Israel, é assim com a humanidade e é assim para com a igreja. Porém, meu irmão, já está tudo preparado para a vitória final de Cristo e da sua igreja, porque Cristo falou que as portas do inferno elas jamais vão prevalecer contra a igreja de Deus. O fim, meu irmão, da história, os crentes já sabem, aqueles que servem a Deus já sabem, o fim é justamente a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele vai entregar tudo a Deus quando ele estiver concluído a sua obra a qual ele foi enviado, como ele morreu e ressuscitou, está hoje à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós e guiando e auxiliando e dando força e fortalecendo cada um de seus servos para prosseguir na caminhada, mas ele vai voltar para restabelecer o seu reino aqui nesta terra e por fim derrotar o inimigo de uma vez por todas, porque o inimigo na verdade ele já está derrotado e eles sabem disso. Não é à toa que quando Jesus entrou na cidade para expulsar ali um demônio, o demônio fala para ele: Jesus Nazareno, por que você veio nos atormentar antes do tempo? Porque ele sabe que tem um tempo que vai ser estabelecido o reino de Deus e eles vão ser erradicados da presença nessa esfera aqui de tentação contra o homem. Então, o inimigo ele sabe disso. 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 24 ao 27, olha como nos fala quando se dará o fim de todas as coisas. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus. Jesus vai entregar o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Então aqui está mostrando justamente que os inimigos eles serão derrotados. E aquilo que muitas vezes causa pânico, terror na humanidade no dia de hoje, que é a morte, a Bíblia nos mostra ele como o último inimigo, porque como eu falei, o último inimigo é a morte. Porque Satanás, embora esteja agindo como inimigo de Deus, ele já está sentenciado. Agora o que falta é ele cumprir a sua sentença, mas ele já está derrotado em nome de Jesus. O ponto 2, o autor vai falar sobre segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Aqui é justamente mostrando uma especificação, né, do que o Salmo 91 vai nos trazer. E ele vai trazer outras bênçãos, além daquelas que nós mostramos, né, que ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Deus tem todo o poder. Deus é que dá proteção àquele que se relaciona com ele, mas também o Salmo vai nos mostrar que ele é segurança durante todo o dia. E ele fala, né, que nós não temeremos espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Então aqui está mostrando justamente a segurança durante o dia. Não só é durante a noite não, mas é em todo momento. Deus já está nos dando segurança. Vitória contra os ímpios, versículo conhecidíssimo: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás
atingido. Ele é refúgio contra os males e pragas, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, e nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Tudo isso está no Salmo 91. Proteção dos anjos, porque ele dará ordem, né, aos seus anjos a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Deus vai nos dar livramento divino, longevidade e salvação. E por fim, o autor vai falar sobre a abrangência da proteção de Deus. Neste ponto aqui, ele vai mostrar justamente que a proteção de Deus, ela se reflete na vida do crente em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer região. Porque Jesus Cristo falou que no mundo nós não viveremos muitas vezes um conto de fadas, uma vida de benesses, de refrigério, sempre não, mas ele fala que no mundo nós teremos aflição. Jesus fala sobre isso, mas ele não parou só falando que teremos aflição. Não, mas ele fala que, mas eu tenho que ter bom ânimo. Então Jesus está dizendo, ó, no mundo vai ter aflição, mas você tem que estar alegre, tem que estar feliz, tem que estar em comunhão com Deus. Então tem bom ânimo. Por quê? Não é porque você vai vencer, não, mas Jesus está falando porque ele venceu o mundo. Então, Deus, através de Jesus Cristo, ele está nos dando a certeza de que o poder, a honra e a glória é dele, porque essa abrangência da proteção de Deus alcança a cada um de nós. E quantos livramentos muitas vezes nós não percebemos, mas Deus está nos concedendo. Muitos e muitos livramentos que nós não vimos com nossos olhos, mas os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o amam e daqueles que o seguem. Então, assim, nós estamos encerrando a nossa lição de número 10, a promessa de proteção divina. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.